Seja muito bem-vindo ao momento Conecte-se com o Senhor, o nosso devocional diário de leitura da palavra e de meditação sobre o reino de Deus. Hoje a leitura de Romanos 8, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos juntos. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por isso, Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. De modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio da natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida porque vocês foram declarados justos diante de Deus. E se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida a seu corpo mortal por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que a natureza humana lhes pede. Porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba, Pai. Pois o seu Espírito confirma a nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também de sua glória. Considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde. Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que, com os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente liberta
da decadência que a escraviza. Pois sabemos que até agora toda a criação geme como em dores de parto. E nós, os que cremos, também gememos. Embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura, pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção de nosso corpo. Recebemos essa esperança quando fomos salvos. Se já temos alguma coisa, não há necessidade de esperar por ela. Mas se esperamos por algo que ainda não temos, devemos fazê-lo com paciência e confiança. E o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. E o Pai, que conhece cada coração, sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo segundo a vontade de Deus. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com seu propósito. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Depois de predestiná-los, ele os chamou, e depois de chamá-los, os declarou justos, e depois de declará-los justos, lhes deu sua glória. Que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se ele não poupou nem mesmo seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós. O que nos separará do amor de Cristo? Serão as aflições, as calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte. Como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Lendo este capítulo de hoje, nós precisamos responder: como Cristo lê esse texto? O que aprendemos nele? E que aplicações práticas esse texto deve trazer para as nossas vidas? Não sei como é para você ler esse capítulo de hoje, mas para mim é um grande e maravilhoso espetáculo. Paulo, na verdade, vem apresentando desde o primeiro capítulo, de forma pedagógica, o enredo da salvação. Ele demonstrou que o homem não quis conhecer a Deus e por isso trouxe caos ao cosmo, que até os religiosos, assim como todos os homens, possuem uma natureza pecaminosa que os impede de praticar o bem. Que a lei era fraca para resolver o problema do homem, pois domesticava alguns poucos, mas não era capaz de mudar a natureza de ninguém. Que Jesus Cristo foi enviado para resolver este problema e nos tornar justos, nos dando liberdade da força do pecado. E agora, neste capítulo, Paulo declara as consequências desta justificação em Cristo. Primeiro, recebemos o Espírito de vida em nós,
e agora vivemos conforme Ele nos orienta e não mais conforme a natureza humana. Que permitamos que esse Espírito domine sobre nós, mude nossa mentalidade para a mentalidade de Cristo e nos faça andar em Espírito. Segundo, somos agora filhos adotados que clamam: Abba, Pai. Agora podemos ter uma relação preciosa com Deus. Podemos tratá-lo como nosso Pai, nosso Paizinho, e desfrutar plenamente de seu amor e de seus cuidados. E em terceiro, podemos participar dos mesmos sofrimentos de Cristo. Somos abençoados por agora dividir a honra de sofrer em Cristo para manifestar a glória do Pai e apresentá-lo a toda a criação. Apresentar seu caráter, sua identidade e seu propósito de restaurar o cosmo, a começar com o homem, que volta ou deve voltar a ser a imagem e semelhança dele. Diante destas maravilhosas verdades do Evangelho, Paulo faz uma pergunta: que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Agora, nenhuma condenação há para nós. Que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? A lei era fraca, mas Jesus Cristo é forte e nos libertou do pecado. Que podemos dizer de coisas tão maravilhosas? Que podemos dizer diante de tudo isso? Paulo responde como que cantando: o que nos separará do amor de Cristo? Será aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus, revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa foi a resposta de Paulo diante de coisas tão maravilhosas. E você, como responde? Sim, que bom ter você neste devocional e poder compartilhar o Evangelho. Mas, como sempre dizemos, o texto de hoje e o texto de cada dia tem muito mais para oferecer, muito mesmo. Nosso objetivo aqui é te influenciar a parar um pouco e ler o texto bíblico, pois acreditamos que 5 minutos de vida na palavra podem transformar completamente uma vida. Que Deus te abençoe. Leia, medite, comente, pergunte e adore o Senhor no seu lugar secreto. Conecte-se com o Senhor.